Olá, eu sou Sabá Liberal e hoje eu quero falar com você sobre as duras consequências do divórcio. Sabe, a gente ouve por aí pessoas falando, eu vou separar com maior facilidade. E a pergunta que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje é: vale a pena realmente a separação, o divórcio? Quero dizer de primeira que a minha intenção não é por culpa em ninguém, não é condenar ninguém, não é criticar quem passou por essa experiência. Mas o fato é que nós precisamos refletir. E você vai entender por que eu quero falar com você sobre este assunto agora. Sabe, existem muitas razões que as pessoas apresentam para justificar a sua separação. Tipo, pastor, não amo mais, nós somos incompatíveis. Aliás, eu até perguntei quem que não é, né? Depois, pastor, não faz mais sentido. E a lista vai, poderia passar o tempo todo dando listas, razões pelas quais as pessoas acham que vale a pena. Mas a verdade é que a Bíblia diz que só existe uma explicação, uma razão para a separação do divórcio. Chama-se dureza de coração misturado com egoísmo, que é a mesma coisa. Mas a verdade é que a dureza de coração, a incapacidade de perdoar, de relevar, de reconciliar, essa é a verdade. Agora, o ponto que eu quero frisar aqui é exatamente isso. Existem prejuízos, existe um efeito colateral que a separação e o divórcio traz, que muitas vezes são irreparáveis. Eu estava pensando exatamente nesses dias onde aconteceu essa tragédia, onde o garoto Henry foi assassinado de forma brutal, violenta. E eu estava pensando cá com os meus botões, como que teria sido a história, o destino do garoto Henry se ele estivesse morando com seus pais biológicos, né? Aquele que gerou, aquele que ia... E ele estivesse vivendo o ambiente da família que Deus planejou. Como que esse menino ia se criar? Mas ele teve que ser, infelizmente, abortado na história de vida. Por causa do quê? Da separação. Talvez se a gente fosse conversar com seus pais, de novo, não estou querendo fazer juízo, mas eles iam dar uma lista por que se separaram. Por que eles resolveram viver assim. E aí o que acontece? As duras consequências. Porque vem problemas emocionais, né? Ódio, briga, intriga, perdas financeiras. Eu sei de casais que perderam seu patrimônio praticamente por causa de briga, por causa da separação. E o pior, o sofrimento que se impõe sobre os filhos. São filhos que são abandonados, vão ter que morar com o pai e sem a mãe, ou com a mãe sem o pai, com um padrasto, com madrasta, que não tem o mesmo amor, que às vezes são cruéis, às vezes são duros, são desumanos, são torturadores. E eu fico pensando quantos Henrys, quantas Isabelas, lembra da história da Isabela também, que foi jogada da janela de uma forma tão brutal também? Separação. Quantos deles estão hoje no Brasil sofrendo o abandono, a solidão, a depressão, o abuso físico e o abuso sexual que infelizmente acontece, porque os pais amaram mais a si mesmo do que seus filhos. Sabe, de novo, não quero pôr condenação em ninguém, mas é uma reflexão. Se você já passou por essa experiência, isso é uma coisa entre você e Deus, mas eu quero falar com você que ainda não. Sabe, uma coisa que eu admiro demais são pais, homens, mulheres que pagam preço para manter o casamento, apesar das dificuldades, por causa do amor para seus filhos. Porque eles pensam, eu não vou deixar meus filhos abandonados, criados por este ou por aquele, vivendo de um lado para o outro, pelas creches da vida. Eu vou assumir a responsabilidade. Sabe, queridos, eu não estou me vangloriando, mas eu
Poderia, se eu quisesse, também dar uma lista de razões para separar-me. Mas eu tomei uma decisão. A partir do momento que eu me tornei pai, eu entendi que havia uma responsabilidade agora. E eu precisava honrar o meu papel da paternidade. Eu louvo a Deus, porque meu pai e minha mãe, apesar também das dificuldades do casamento, eles honraram. E eu sou altamente agradecido e admiro os meus pais, apesar que eles não estão mais aqui. Mas eu sei que tem outros que pagaram preço para manter o casamento. E eu quero agradecer a Deus, porque os meus pais pagaram preço para eu poder viver no seio da família e não precisar dizer que eu era filho de pai separado. Que tal você pensar nisso também? Vale a pena, porque viver não é viver só para si, mas viver é lembrar quais são as implicações das minhas escolhas e das minhas decisões sobre pessoas que nós amamos, e principalmente esses que a gente ama demais, os nossos filhos. Que Deus possa te abençoar.